Olá, classe soldados de Cristo! Como é bom poder estarmos juntos, mesmo que por aqui, para estudarmos a palavra de Deus. Glória a Deus por sua vida, que bom que você está aí na sua casinha, estudando a palavra de Deus conosco. Nós, da classe Soldados de Cristo, estamos estudando a lição dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Ah, prof, mas será que tem diferença? Bom, vamos ficar juntinhos para a gente entender. Semana passada, a Proaira explicou sobre a manifestação do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar de que maneira que o Espírito Santo se manifesta na igreja. E vamos começar a estudar os dons do Espírito Santo, que está relatado em 1 Coríntios capítulo 12. Você vai estudar direitinho aí na sua casa e vai descobrir que nós temos 9 dons espirituais, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 12. Hoje nós vamos estudar sobre o dom da palavra da sabedoria. Que interessante! Por que, professora, tem diferença entre a sabedoria que a gente estuda e consegue adquirir para esse dom da palavra de sabedoria? Vamos ver. O nosso texto da lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Como é essa história aí de sabedoria? Sabedoria é uma capacitação especial, espiritual, dada por Deus para a gente conseguir tomar decisões acertadas dentro das atividades tanto da igreja quanto da nossa vida cotidiana. É uma sabedoria que você toma uma decisão sabendo que está certo, que não há jeito de errar. Mas como que é isso? Observando sempre a palavra de Deus no viver diário. Mas, professora, como que a gente pode adquirir essa sabedoria tão especial, tão diferente? No primeiro tópico da lição, nós vamos entender que o que Deus quer com essa sabedoria. Aqui diz assim: compreendendo o que Deus quer. Aonde a gente adquire essa sabedoria? Como a gente adquire ela? Então, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que depois você vai ler aí na sua casa, está dizendo que para ser sábio é preciso primeiro ter o temor de Deus, temor a Deus. Então, para você adquirir essa sabedoria, esse dom especial, você precisa conhecer a Deus. Os talentos, a gente pode herdar eles, né? Qualquer pessoa pode ter, mas os dons espirituais, só aqueles que conhecem a Deus. Então, a primeira forma de você adquirir essa sabedoria é temendo ao Senhor nosso Deus. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, a parte B do versículo, diz assim, que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor Deus quer. E para você deixar que Deus faça através da sua vida o que Ele quer, você tem que obedecer, você precisa obedecer à vontade de Deus.
ou seja, conhecer a vontade de Deus. Então, para ser sábio, conforme o Espírito Santo coloca em nós esse dom de sabedoria, você primeiro precisa temer a Deus, depois você precisa conhecer a vontade de Deus. Então, isso quer dizer que todas as vezes que a gente vem falando na nossa escola dominical, que a importância do aluno, de nós cristãos, conhecermos a Deus mais de perto, isso nos dá a entender através dessa lição que a sabedoria que vem de Deus é para aqueles que temem a Ele e conhecem a Ele de perto. Isso tudo para nós entendermos o que Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz. Diz assim lá, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então, dentro dessa palavra, nós entendemos que se Cristo vive em nós, a nossa vontade, ela fica em segundo plano e prevalece a vontade de Deus. E isso nos torna sábios, sábios em Cristo, de forma que as nossas atitudes no dia a dia, elas sejam diferentes das atitudes daquelas pessoas que não têm a sabedoria que vem de Deus. O tópico 2 da lição está dizendo assim, aplicando o conhecimento de Deus. Olha, o dom da palavra da sabedoria, ele não vem de conhecimento humano. Você pode estudar bastante, mas esse dom especial, ele não vem desse conhecimento que a gente adquire nos livros. Ele vem diretamente de Deus. E é tão interessante isso, que esse fundamento desse conhecimento, dessa sabedoria extraordinária que nós estamos falando nessa manhã de domingo, está dizendo assim, olha, que quanto mais eu conheço a Deus, mais sábio eu serei. Deus é a fonte desse conhecimento. É por isso que em Oséias diz assim na palavra de Deus, que a gente deve crescer em conhecimento de Deus. Quanto mais conhecer a Deus, mais sábio a gente se torna. O cristão, quando ele fala, ele precisa acertar, porque ele tem um direcionamento direto de Deus. O cristão, ele é diferente, porque ele tem o conhecimento de Deus. Então as atitudes do cristão, não pode ser a mesma coisa daquele que não conhece a Deus. Ele tem que ser diferenciado. E o dom da palavra da sabedoria vem do próprio Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, que a gente precisa pedir a Deus, porque Ele dá sem dó. Ele dá sabedoria sem dó e Ele não joga na nossa cara, não. Eu te dei não. Deus dá sabedoria sem dó para nós. Então, o dom da palavra da sabedoria, a gente precisa buscar em Deus. Senhor, me dá essa sabedoria tão especial. E por último, o nosso tópico 3 diz assim, em defesa do Evangelho, usar a sabedoria de Deus, o dom da palavra da sabedoria para defendermos o Evangelho de Cristo. Estevão, que é o que está relatado lá na nossa Bíblia, diz em Atos 6, capítulo 6, versículo 10, está dizendo assim, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. Quando Estevão esteve sendo confrontado por aquelas pessoas que queriam matá-lo, Estevão não teve medo. Ele falava com
ele falava com tanta ousadia, tanta sabedoria, que todos ficavam quietos. No mundo que a gente vive hoje, onde as pessoas querem afrontar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é loucura para este mundo perdido, a forma de viver, do viver cristão é loucura para esse mundo perdido. Então, nós que temos o conhecimento de Deus, tememos ao Senhor, nós precisamos pedir a palavra da sabedoria de Deus, para que a gente possa falar e não ter medo, para que a gente possa falar e silenciar qualquer confronto que venha a ter contra a palavra de Deus. Você, querido aluno, você pode ser um adolescente diferenciado. Buscar em Deus esse dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, de forma que você possa falar e todos possam ouvir e compreender que você é um garoto, uma garota diferente, que a sua fala faz diferença. E esse é um dom que Deus pode nos dar. É só a gente começar a buscar. Esse será um dos dons que a gente vai estudar durante esse trimestre. O dom da palavra da sabedoria. Falar. E o que você falar ser correto. Porque Deus deu para você essa sabedoria extraordinária. E esses dons, eles são usados dentro da igreja, para a edificação da igreja de Cristo, para o crescimento da igreja de Cristo. Que você, querido soldado de Cristo, possa ter dentro de você a vontade, o desejo de buscar em Deus esse dom precioso. Então, neste momento, querido Jesus, em teu nome, Pai, eu coloco nas tuas mãos a cada querido aluno, Senhor. Que cada um deles possa, em nome do teu Filho amado, buscar em ti, Senhor, o dom da palavra de sabedoria, para que eles possam fazer a diferença neste mundo tão agitado, Senhor Deus, para que eles possam dizer palavras e essas palavras sejam totalmente vindas do teu coração. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá, sem dó, a sabedoria para nós. Que a gente possa, Senhor Deus, em teu nome, buscarmos o dom tão precioso de sermos sábios em ti. Te agradecemos por tudo. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido soldado de Cristo, e até a próxima aula.